Volume 3, Unidade 2. Nessa matéria a gente está falando sobre a hidrosfera e o equilíbrio na água. Calor específico é uma grandeza física intensiva que define a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. Como que a gente pode pensar nisso? Cada material que a gente possui tem uma facilidade maior ou menor de ganhar calor ou perder calor. A água, ela precisa de uma certa quantidade de energia para subir 1 grau Celsius de sua temperatura. Mas como que a gente pode entender isso? Imaginemos que a gente esteja na praia e chegue bem cedinho. A areia da praia vai estar bem fria e a água a temperatura mais quente. Conforme o dia vai passando, a areia fica muito quente e a água fica fria. O que acontece? A areia tem um baixo calor específico, como a gente pode ver aí na tabela. Então, ela esquenta mais rápido e esfria mais rápido. Já a água, ela demora para esquentar, só que ela também vai demorar para esfriar. Isso explica porque quando o sol vai embora da praia, a areia logo já está com uma temperatura bem baixa e a água do mar vai continuar quente por um bom período. Os oceanos estão diretamente ligados com o clima terrestre. Na unidade passada, no volume 3, unidade 1, a gente pôde ver que a atmosfera faz uma parte da regulagem da nossa temperatura. Então ela segura o calor, preserva esse calor, não deixa ele ir embora para o espaço e mantém nosso planeta aquecido durante a noite, durante o dia, em dias frios. Já os oceanos fazem o resto dessa distribuição de calor. O calor é recebido na superfície, esquenta e cria as correntes marítimas. Então a água quente se desloca por cima e a água fria se desloca por baixo. Na região da Antártida, a água se esfria. Na região da linha do Equador, a água esquenta. A água se esquenta na região da linha do Equador e se esfria na região dos polos. E isso faz a distribuição do calor e, consequentemente, regula a nossa temperatura. Os oceanos são uma fonte de recursos para o ser humano. Muitas vezes a gente só acha que a gente consegue tirar peixe, fazer as navegações, mas não é bem assim. A gente tem um monte de matéria-prima. Uma delas, que a gente conhece, todos os dias a gente está em contato com ela, que é o sal de cozinha. Aí vocês têm uma representação das salinas, onde a água do mar é bombeada para esses reservatórios. Ela passa o dia exposta ao sol e conforme o sol evapora a água, se deposita no fundo o sal de cozinha. Depois ele é processado e enviado para a gente. Eletrólise é um processo não espontâneo. O que é isso? A gente precisa forçar, é uma reação química que a gente vai forçar com corrente elétrica. Então a gente vai quebrar substâncias com a ajuda. Num polo a gente tem o cátodo, no outro a gente tem o ânodo. Então ocorre a oxidação de substâncias no ânodo, a redução de substâncias no cátodo e a gente tem um gerador elétrico negativo ligado no cátodo e positivo ligado no ânodo. Recursos do oceano. O que a gente pode tirar do oceano? A gente tem o cloreto de sódio e a partir dele a gente pode tirar hidrogênio, cloro, sódio metálico, hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, o cloreto de magnésio, um sal bem parecido com o cloreto de sódio, e dele a gente obtém o cloro e o magnésio. A gente tem o bromo, que é obtido também por um processo de reações químicas, que também é tirado do mar. A gente pode tirar dos oceanos o petróleo. Existem jazidas de diamante, de ouro e assim por diante. Aqui nesse slide podemos visualizar como ocorre a eletrólise do cloreto de sódio. Nesse ponto há a entrada de salmoura supersaturada, a água com uma grande quantidade de sal. Desse lado a gente tem os eletrodos, o ânodo e o cátodo. No ânodo a gente vai ter a geração de cloro e a salmoura empobrecida. No cátodo, no outro eletrodo, a gente tem o hidrogênio, soda cáustica 32% e soda cáustica diluída. E nessa produção, não só
com cloreto de sódio, mais cloreto de magnésio e outros sais que a gente encontra no mar, a gente consegue fazer por esse processo. Um grande problema hoje é a poluição não só dos oceanos, dos rios e dos lagos. Lançamos vários dejetos líquidos, sólidos, tudo nos corpos d'água, e isso vai acabar parando nos nossos oceanos. O papel do cidadão como usuário de um bem comum é garantir que o resíduo de tudo que é consumido ou utilizado e depois descartado tem um destino correto. A água, quando pura, ela não conduz corrente elétrica, ela se ioniza, porém em pequenas quantidades. H2O se torna H+, OH-, só que isso em quantidades iguais. Então ela não possui caráter nem ácido, nem básico. Ela tem a mesma quantidade de íons. Isso se chama equilíbrio iônico da água. Então as concentrações de íons H+ e OH- presentes no equilíbrio variam com a temperatura. Então quanto maior a temperatura, maior a quantidade. Quanto menor a temperatura, menor a quantidade de íons. Ácidos são substâncias que liberam na presença de água H+. E base é a substância que, na presença de água, libera OH-, que quando temos uma concentração maior de H+, temos uma substância ácida. E quando temos uma quantidade maior de OH-, temos uma substância básica. pH, o que isso significa? Potencial hidrogênio iônico, ou seja, a quantidade de H+, ou H- que eu tenho numa substância. Isso é medido por uma escala logarítmica. Então, se eu tenho uma quantidade maior de H+, eu tenho ácido, uma quantidade maior de OH-, tenho uma substância básica. Nessa representação, a gente vê de pH 0 até pH 14. Muitas vezes nós utilizamos indicadores de ácido-base. Um caso muito particular que nós gostamos muito de utilizar é o caso do repolho roxo. Quando nós colocamos eles dentro de uma água pura e fervemos, essa tinta do repolho roxo é passada para a água, que tem ela aqui, ó, nesse copinho aqui embaixo. Ó. Quando o repolho roxo é adicionado em substâncias neutras, que não são nem ácidas nem básicas, que possuem o pH próximo de 7, nós temos o roxo ainda, não há alteração de cor. Porém, a partir do momento que a gente coloca o repolho em contato com uma substância ácida, há uma coloração do rosa para o vermelho. Então, olhando lá embaixo, nós temos uma substância muito ácida, um pouco menos ácida, um pouco menos, até uma substância neutra. Se eu coloco repolho roxo em contato numa substância básica, ela vai mudando a cor para azul, para verde, até com uma substância básica muito forte, que seria amarela. Então eu tenho azul, um azul mais claro, um verde mais claro, um tom entre o verde e o amarelo e o amarelo. Então, nesses copinhos aqui dessa foto, eu tenho uma substância muito ácida num extremo e uma substância muito básica na outra. E no meio eu tenho uma substância neutra, nem ácida, nem básica. No vídeo anterior, falávamos sobre a inversão térmica, que é um fenômeno climático que acontece pela poluição. A chuva ácida também acontece pela poluição. Só que diferentemente da inversão térmica, que se formam camadas, a chuva ácida é formada por gases que são expelidos pela queima de combustíveis fósseis, principalmente, e entram em contato com a água das nuvens. Nós temos dois casos, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Quando eles entram em contato com a água, formando uma substância ácida, que é o ácido sulfúrico, e outra que é o ácido nítrico. São dois ácidos bem fortes que, quando voltam para a nossa terra, para os mares, para os rios, na forma de chuva, contaminam a uma diminuição do pH. As águas dos rios, dos mares, quando são ácidas, há uma menor oxigenação e os animais não conseguem sobreviver de uma forma satisfatória. Já no solo, ocorre das plantas não conseguirem absorver os seus nutrientes. O pH está diretamente ligado à nossa saúde.
pois precisamos ter uma variação muito pequena dos valores de pH para que a nossa saúde não seja comprometida. Vocês podem notar que temos uma variação de 7,35 a 7,45. Essa faixa é considerada normal. Abaixo do valor de 7,35 temos a acidose, que é o sangue se tornando ácido. Temos sintomas de falta de ar, diminuição ou suspensão da respiração, desorientação. Mas o que pode causar essa acidose? Ingestão de drogas, enfisema, pneumonia, bronquite, asma. Do outro lado, a partir de 7,45, temos a alcalose, que o sangue vai se tornando alcalino. A alcalose pode ser causada também por ingestão de drogas, por doenças como a cirrose, exercícios físicos em excesso, overdose de aspirina, doenças pulmonares e alguns outros fatores, que têm como sintomas principais a respiração ofegante, entorpecimento, rigidez muscular, convulsões. Finalizando por enquanto, vamos finalizando mais essa unidade. Finalizando mais uma unidade. Chegamos ao fim de mais uma unidade. Temos as listas de exercícios para vocês treinarem. Com dúvidas, entre em contato. Chegamos ao fim de mais uma unidade. Tendo dúvidas, entre comigo pelo... Chegamos ao fim de mais uma unidade. Dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp, Facebook. Chegando ao fim de mais uma unidade. Dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo blog, diretamente na escola. Chegamos ao fim de mais uma unidade. Dúvidas, entre em contato comigo. Lembrando, temos o Facebook, WhatsApp, no blog, presencialmente na escola. E temos a lista de exercício e alguns vídeos sobre esta matéria. Chegamos ao fim de mais uma unidade. Dúvidas, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo blog ou diretamente na escola. Chegamos ao fim de mais uma unidade. Obrigado e até o próximo vídeo.